Olá, crianças, tudo bem? Boa tarde. Na aula de matemática de hoje, nós vamos continuar falando sobre noção decimal. Nas aulas anteriores, nós falamos sobre a noção de décimo, depois falamos sobre a noção de centésimo e hoje vamos falar sobre a noção de milésimo. Eu gostaria que vocês abrissem o livro de vocês na página 230. Começa assim: Rafaela apostou com Felipe que dividiria um retângulo em 100 partes iguais. Observe. Felipe, consegui dividir o retângulo em 100 partes iguais. Aí o Felipe respondeu: então, cada parte corresponde a 1/1000 desse retângulo, não é? Então, ou seja, como eu expliquei nas outras aulas, quando eu tenho um inteiro e divido ele em partes, no caso, como estamos falando de noção de milésimo, esse inteiro foi dividido em 1000 partes. Cada parte desse inteiro corresponde a 1/1000. Eu também falei isso com vocês e vale a pena relembrar que quando falamos sobre décimo, noção de décimo, eu falei que um inteiro dividido em 10 partes, cada parte corresponde a 1/10. A mesma coisa eu falei quando trabalhamos centésimo, que cada parte de um inteiro dividido em 100 partes corresponde a 1/100. Mais abaixo ele fala assim, tem um pedaço que fala assim: Felipe tem razão, cada parte corresponde a 1/1000 do retângulo. Note que o retângulo inteiro corresponde a 1000 milésimos. Observe duas formas de representar 1/1000. Ele pode ser representado assim, através de uma fração, 1/1000, ou através do número decimal. Nas aulas anteriores eu falei com vocês que a parte inteira ela é separada da parte decimal através de uma vírgula. E nós andamos com essa vírgula de acordo com as casas que o número tem. Quando falamos do décimo, a gente caminhava apenas uma casa, porque o 10 só tem um zero. Quando trabalhamos sobre centésimo, caminhamos duas casas, porque o centésimo, o 100, né, o número 100, tem 2 zeros. E com a noção de milésimo, nós vamos caminhar 3 casas. Milésimo, centésimo, décimo e a vírgula que divide lá na frente a parte inteira. Eu trouxe também essa representação com o quadro valor de lugar. Observe aqui a parte inteira, representada na unidade, parte decimal, décimos, centésimos e milésimos. Vale a pena lembrar também que quando eu não tenho um número característico para preencher aqui no quadro valor de lugar, eu vou preencher esse espaço com o número 0. Então, quando eu estou falando de milésimo, eu coloquei o número aqui, o que vier aqui nessas casas eu preciso representar através do número 0. E na parte do inteiro também. Eu trouxe aqui no quadro, coloquei aqui no quadro, algumas frações que nós vamos transformar em número decimal. Então, como fazemos isso? Repetimos o número, que é no caso aqui o numerador 6, e eu vou contar, preenchendo esses espaços com o número 0. Então, eu vou colocar, aqui está o milésimo, centésimo, décimo, vou colocar a vírgula e a parte inteira. Então, aqui eu representei essa fração através do número decimal. A mesma coisa aqui embaixo. Número 10, eu vou repetir, já tenho o milésimo e o centésimo. Vou preencher aqui com 0, vírgula e a parte inteira. Então, aqui eu representei também o número decimal. 45 centésimos. Vou repetir o 45, vou acrescentar apenas um 0 na parte do décimo, a vírgula e a parte inteira. Então, aqui também representei através do número decimal. Vocês podem continuar aí, na página 231, fazendo a leitura, que fala assim, tem uma imagem mostrando que esse inteiro foi dividido em 1000 partes e cada parte corresponde a 1/1000. E eu leio o quê? 1/1000. Então, essa fração aqui, eu leio 1/1000. Repare que a figura inteira tem 100 partes iguais a essa que foi destacada. Aí mais abaixo ele mostra essas representações, portanto uma unidade equivale a 1000 milésimos ou 100 centésimos ou 10 décimos. O que vocês precisam lembrar quando vocês forem fazer essa transformação é a questão da vírgula, que vocês precisam observar as casas, né, para colocar a vírgula no lugar certo e vocês terem essa noção, quem é a parte inteira e quem é a parte decimal. Tá bom? Vamos às atividades agora. Começam na página 232.
Número 1 está assim: escreva a fração e o número decimal correspondentes à parte pintada em cada figura. Nós sabemos que esse inteiro aí, ele foi dividido em 1000 partes. E agora, na parte do numerador, eu vou colocar a quantidade de partes pintadas. Nós já aprendemos isso nas aulas anteriores. O numerador corresponde às partes pintadas. E o denominador corresponde a quantas partes esse inteiro foi dividido. Então, aí sabemos que esse inteiro foi dividido em 1000 partes. Eu vou fazer aqui a letra A como exemplo e vocês vão fazer a letra B depois. Da página 232. Número 1, letra A. Então, essa fração aí, que é a primeira resposta que vocês precisam colocar, vocês vão colocar no numerador a quantidade de partes pintadas. No caso aí, foram pintadas 44 pedacinhos aí, que foram pintados. Então, esse número vai representar o numerador. E no denominador, eu vou ter o número 1000, porque esse inteiro foi dividido em 1000 partes. Então, aqui eu representei a fração. Agora, eu preciso colocar ali o número decimal. Lembrando que eu vou repetir o 44, vou preencher aqui com o 0, que é a parte decimal que não tem número, a vírgula e o 0. Observem aqui, ó, o 1000 ele tem 3 zeros. Olha quantas casas tem depois da vírgula, ó. 1, 2, 3. Aqui eu representei o número decimal. Agora vocês vão fazer a mesma coisa na letra B. Vocês vão contar quantas partes foram pintadas desse inteiro, vão colocar a fração e mais abaixo o número decimal. Número 2, responda as perguntas. Letra O. Quantos centésimos equivalem a um inteiro? Então, se esse inteiro foi dividido em 100 partes, ele tem 100 centésimos. Aí a segunda pergunta é, e quantos milésimos? Se ele foi dividido em 1000 partes, ele tem 1000 milésimos. Vocês vão preencher aí, que equivalem, 100 centésimos equivale a um inteiro, e na segunda pergunta, 1000 milésimos equivalem a um inteiro. Letra B. 140 centésimos é maior ou menor do que um inteiro? Então, partindo da ideia que um inteiro ele tem 100 centésimos. Então, 140 centésimos vai ser maior. Então, vocês vão responder aí de acordo com a primeira pergunta. 140 centésimos é maior do que um inteiro. E na segunda pergunta, está assim, quantos centésimos tem a mais? Se a gente de um inteiro a gente tem 100. Para 140, tem a mais 40 centésimos. Então, na segunda pergunta, vocês vão responder. Tem 40 centésimos a mais. Letra C. 1012 milésimos é maior ou menor do que um inteiro? Lembrando que esse inteiro, ele vai ter 1000 milésimos. Então, quanto vai sobrar para responder a segunda pergunta? Aí a primeira vocês vão completar. 1012 milésimos é maior do que um inteiro. Lembrando que nesse inteiro vai corresponder a 1000 milésimos. Quanto sobrou? 12. É esses 12 que vocês vão responder na segunda pergunta. Tem 12 milésimos a mais. Letra D. 18 décimos é maior ou menor do que um inteiro? Lembrando que esse inteiro, ele tem, no caso aí, 10 décimos. Então, vocês vão dizer quanto vai sobrar, né? No caso, 18 décimos é maior do que um inteiro, que vai ter somente 10 décimos. Quanto vai sobrar? 8. Aí vocês vão colocar, tem 8 décimos a mais. Vocês vão partir sempre da ideia do inteiro. O inteiro, se ele tem 10 décimos, o que vai sobrar desses 18? Eu tenho 18, tirei 10, sobra 8. Então, esse 8 que vocês vão completar como resposta da segunda pergunta aí, tá bom? Virando na página 233, está assim. Escreva como se lê cada fração, depois indique o número decimal correspondente. Então, vocês vão fazer como está no exemplo aí. 3 milésimos, vocês vão escrever na linha e vão fazer a representação do número decimal. Vou fazer aqui a letra A e vocês vão fazer as demais. Na letra A está assim, 5 milésimos. Aí eu vou escrever na linha 5 milésimos. E depois eu vou colocar a representação. 5, vou preencher as outras casas com o 0, a vírgula e a parte inteira. Então, aqui eu representei como está sendo pedido aí, no caso, a letra A. E vocês vão fazer como o exemplo e a letra A que eu fiz aqui, vocês vão fazer nas letras B, C, D, E e F. No número 4, está assim, indique a fração correspondente a
Aqui vocês vão fazer o contrário. Foi disponibilizado o número decimal e vocês vão colocar a fração. Vou fazer a letra A. Está dessa forma aqui, 0,02. Lembrando que no numerador vai vir o quê? O número que está representando aqui. Estou falando de centésimo. Por que eu sei que é centésimo? Porque após a vírgula eu tenho duas casas. Então, eu estou me referindo ao número 100. Então, como numerador eu vou ter o 2... E esse inteiro eu sei que foi dividido em 100 partes, porque, ó, pela quantidade de casas que vem depois da vírgula. Aqui eu vou ter o número 100. Então, eu tenho 2 centésimos. Vocês vão fazer a mesma coisa com as outras opções, com as outras questões, tá bom? Vamos para a última página agora, número 5. Complete corretamente o quadro. Então, vocês vão transformar essas frações que estão aí em número decimal e depois vão escrever por extenso. Vou colocar aqui em cima. Página 234. Eu tenho aí a primeira fração que está assim, 7 centésimos. Então, o que eu tenho que fazer? Primeiro, eu vou transformar em número decimal. Se eu estou falando de centésimo, eu sei que após a vírgula eu tenho que ter duas casas. Então, eu vou colocar o 7, vou preencher a casa... a casa do número decimal, a vírgula e a parte inteira. Então, aqui eu representei o número decimal. E depois eu vou escrever como se lê 7 centésimos. E vocês vão terminar aí preenchendo o quadro com as outras frações que estão aí. Número 6. Observe as peças do material dourado e escreva com algarismos o número representado em cada caso. Então, mais acima... o livro disponibilizou as imagens. Então, quando eu tenho um inteiro assim, ó, com essa imagem, está se referindo a um inteiro. Ele está completo. Quando eu tenho apenas uma plaquinha, né, eu tenho um centésimo. Quando eu tenho apenas uma barrinha, eu estou me referindo a um décimo. E depois, apenas um quadradinho, eu estou me referindo a um milésimo. Então, vocês vão observar os desenhos e vão dizer qual é o número inteiro, qual é a parte do centésimo, do décimo e do milésimo. Então, vou colocar aqui para vocês, ó, número 6. Vou fazer apenas a letra A. Na letra A, eu tenho um inteiro, né? Eu tenho uma imagem dessa aqui completa. Então, aqui está correspondendo ao meu inteiro. Então, vai ser 1 e a vírgula. Lembrando que o inteiro, ele é separado da parte decimal. Então, a vírgula tem que vir logo após. Depois, eu tenho apenas duas placas. Se uma placa vale 1 centésimo, duas vão valer 2 centésimos. Então, esse aqui vai entrar na casa do centésimo. Depois, eu tenho uma barra que corresponde a 1 décimo. Então, aí no caso, eu tenho 1 décimo e 3 quadradinhos. Eu vou colocar aqui o número 3. Então, aqui eu representei. Vocês vão fazer a mesma coisa nas demais questões, na B, C e D. Basta olhar a imagem e colocar a quantidade correspondente. Então, finalizamos aqui as atividades do livro. Vocês farão também no caderno uma atividade sobre esse conteúdo, tá bom? Qualquer dúvida é só chamar lá no grupo. Fiquem com Deus e tchau, tchau!